Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo bem? Eu espero que sim. Nós vamos agora caminhar para essa nova sessão, né, que faz parte do conteúdo da nossa aula de número 3, a aula que está aqui no nosso guia da disciplina, na nossa ementa de História da América Contemporânea, trabalhando sobre oligarquias e populismos contemporâneos na América Latina. Vale lembrar sempre, para quem tiver de passagem aqui pelo conteúdo, essa disciplina de História da América Contemporânea. Meu nome é Daniel Santiago Chaves Ribeiro, e a gente está trabalhando dentro de um contexto letivo emergencial e remoto na Universidade Federal do Amapá, ok? Conteúdo aberto para quem quiser checar e conhecer. Então, eu vou me aproximar aqui do conteúdo em si propriamente dito, tá? Reforçando que a gente vem trabalhando com as sessões dentro das sessões, ou seja, cada aula é um tema e nesse tema a gente vai explorando com alguns vídeos que sejam de utilidade para ir construindo pouco a pouco a nossa análise sobre os fenômenos históricos. Lembrando que nessa disciplina, vale voltar aqui para a ementa para vocês verem, nós estamos muito preocupados essencialmente em trabalhar com o conteúdo dentro de uma perspectiva deontológica, não é? Observando os problemas, as grandes questões, o papel dos conceitos ao longo da história, que nos é muito caro e importante. E nessa sessão, nós vamos falar um pouquinho sobre casos, já que na sessão passada nós falamos de conceitos, populismo, elite, oligarquia, aristocracia. Aqui a gente vai falar um pouco mais de casos notórios da centralidade das relações de poder na contemporaneidade das Américas, ok? Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre, ainda no campo do conceito, para tentar explicar um pouquinho uma abordagem, uma incisão que a gente vai fazer dentro do conteúdo sobre populismos, que é o papel das lideranças ou das chamadas gerações do debate populista. Para a gente falar sobre isso, é praticamente inevitável que a gente recorra ao exemplo de algumas das personalidades que, ao longo da história, se tornaram, por força das circunstâncias, por força da oportunidade, por força do seu mérito, por força da conjuntura, expressivas na direção em nos caracterizar, o que o fenômeno da sua aparição, o fenômeno da sua existência representa, via de regra, o contexto daquela época. E um contexto de época representado seria o que a gente está chamando aqui de gerações do debate sobre os populismos. Um conceito extremamente importante para a gente falar disso, ou na verdade uma díade de conceitos extremamente importantes sobre isso, seriam os conceitos de carisma e de autoridade. Essa autoridade ou essa liderança carismática que exerce autoridade foi um conceito desenvolvido por um sociólogo alemão, que quem é das ciências sociais ou gosta muito de ler a respeito, sem dúvida alguma conhece, que é Max Weber. Quando ele falou em autoridade ou em liderança carismática, ele falou sobre um tipo de organização ou liderança em que a autoridade deriva fundamentalmente do carisma do líder. E falar de liderança é algo extremamente importante para a gente falar de populismo, para a gente falar de oligarquia. Por quê? Porque a autoridade derivada do carisma contrasta com dois outros tipos clássicos que Weber estipulou para falar de autoridade: a autoridade da lei ou a autoridade da tradição. Cada um desses três tipos faz parte de uma classificação específica sobre o assunto da autoridade que, para Max Weber, era extremamente caro, extremamente importante. Weber, ele aplica o termo carisma a uma certa qualidade de personalidade individual, em virtude da qual é separada dos homens comuns e tratado como dotado de poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos, ou pelo menos especificamente excepcionais. Então, traduzindo um pouco, isso aqui é uma tradução, evidentemente, da língua portuguesa para um alemão da virada do 19 para o 20, mas o que nós estamos aqui interessados em estudar sobre e fazer o relevo, fazer o grifo sobre o conceito de autoridade. É que a autoridade através do carisma parte da presunção que essa entidade carismática
essa liderança carismática, que exerce a sua autoridade em larga medida impulsionado por um papel importante do carisma, é claro que isso se dá em um contexto extremamente importante, um contexto absolutamente contemporâneo, que diz respeito à ascensão das sociedades de massa. Weber foi muito sucinto, muito preciso, ao falar sobre carisma num mundo que realmente ganhava uma escala de comunicação e um papel das demografias políticas de massa absolutamente sensível. Então ele acertou na mosca quando ele apontou que algumas personalidades individuais começavam a ser atribuídas ou a se atribuir de certas características sobre-humanas, diferenciadas, especificamente excepcionais, que distinguiriam esse líder da massa, ainda que isso impusesse uma característica, uma circunstância também muito específica. Por quê? Porque essas características sobre-humanas, excepcionais, ao mesmo tempo, e isso é, sem dúvida alguma, um dos elementos mais inquietantes e mais, para alguns, paradoxal do exame das personalidades populistas, dos líderes carismáticos, é que, ao mesmo tempo em que essas habilidades são extraordinárias, essa liderança carismática é absolutamente identificada com um espírito popular, com um espírito de massa. Para o Weber, a autoridade é considerada, em termos sociológicos, como um indicador do uso, vamos usar aqui aspas, legítimo, né? Ou socialmente aprovado do poder. É o poder legitimado que uma pessoa ou grupo detém e exerce sobre outra. Então, o carisma, a capacidade de ressaltar as suas características e convergi-las na direção de uma proximidade com uma certa percepção da realidade de manada, coletiva, de massa, é um dos traços fundamentais do exercício da autoridade carismática. O elemento dessa legitimidade, desse traço de construção da aprovação de que existe uma liderança que exerce autoridade de forma legítima sobre outrem, esse elemento de legitimidade é vital para a noção da autoridade. Porque a autoridade encontra muito menos obstáculos para o exercício do poder na medida em que há algum grau sistemático ou majoritário de consenso sobre a sua existência. Quando alguém se impõe como autoridade e os que estão em volta aceitam, isso torna o exercício muito mais suave. E essa legitimidade que se constrói sobre quem exerce a autoridade distingue-se fundamentalmente de uma noção mais ampla e bruta de poder. Porque o poder, nesse caso, pode ser puramente o exercício da força ou da violência. A autoridade, ao contrário, implica em uma certa aceitação dos subordinados sobre aqueles, com relação àqueles, que lhes são consentidos o direito de dar ordens ou diretrizes. Os líderes carismáticos acabam eventualmente desenvolvendo um certo culto à personalidade. Muitas vezes não pela sua ação, mas pela necessidade que, paradoxalmente, o ser humano tem em criar determinadas mitologias que sejam interessantes para encurtar as respostas complexas para problemas complexos, que é uma característica típica e intrínseca das sociedades de massa. Essas autoridades carismáticas, por terem esse papel de concentração na sua individualidade da liderança, por mais que seja um grupo, mas numa nucleação atomizada do exercício do poder consentido, quase sempre colocam em risco as fronteiras estabelecidas pelas autoridades ou tradicionais, ou legais ou racionais. Ao desafiar uma ordem estabelecida, ao carismático, ao ente carismático se propuser a uma excepcionalidade, muitas vezes desafia padrões mais institucionais ou consolidados de autoridade.
e, por isso, muitas vezes consegue emular-se, consegue travestir-se de revolucionário. E o carisma exercido no populismo, no caso da América, tem sido algo extremamente importante desde o início do século XX. Na medida em que a supremacia das oligarquias agrárias foi deslocada por um início do capitalismo industrial, quando alguns países sul-americanos ensejam realizar as suas substituições de importações, uma busca por um lugar mais altivo e autônomo na ordem internacional. Então, permitiu que uma burguesia industrial entrasse em campo e ativasse uma classe trabalhadora urbana e não mais rural, não mais da supremacia do século XVIII e XVII de oligarquias agrárias, causando ou tendo por efeito, difícil a gente dizer aqui, o surgimento de, em primeiro lugar, uma nova estruturação da arquitetura política, em que a questão urbana se impunha sobre a questão rural. E, por outro lado, na existência de toda uma nova realidade tecnológica, econômica, social, cultural, surgia a necessidade de uma série de ajustes ou reformas nos estados. E reformas que fossem capazes de se constituir em sistemas abrangentes o suficiente para criar um equilíbrio muito tênue, muito frágil, capaz de impulsionar esse projeto ou estes projetos nacionais voltados para um certo padrão de desenvolvimento. Então, foi nesse contexto que surgiu no Peru o APRA, o Movimento Nacionalista Revolucionário na Bolívia, o varguismo no Brasil, o peronismo na Argentina, o cardenismo no México, o governo de Velasco Ibarra no Equador e tantos outros. Ideologicamente, esse primeiro populismo, se é que nós acatamos aqui o conceito, se realizou como uma experiência que enfatizava-se, se autodeterminava como um reconstrutor, um movimento de reconstrução da nação, dando ou cedendo espaço a esses chefes, a essas figuras representativas, como os condutores para a superação dessa condição oligárquico-agrária anterior na direção de uma sociedade mais desenvolvida e industrial. É claro que aqui a gente está vendo uma narrativa repleta de enormes contradições. Por quê? Porque é justamente nesse fenômeno da centralidade do carisma e da autoridade nas relações de poder, construindo uma verticalidade nessas relações, que nós vamos observar uma perversão no processo dito ou com expectativa de tornar-se revolucionário. Ok? Para muitos autores, e aqui cabe, sem dúvida alguma, citar a obra de autores como Ottaviani, o populismo deve ser compreendido historicamente, sem necessariamente aqui haver um elogio ao populismo, apesar de, em muitos momentos, esse debate pender nessa direção, para a ofensa ou para o elogio. Olhando friamente, o populismo pode ser compreendido como uma aliança conjuntural entre essa burguesia industrial emergente e uma classe trabalhadora recém-organizada, na qual a primeira aceita a reforma social em favor da segunda, enquanto, em troca dessa reforma social, a classe trabalhadora, por sua vez, se mantém subordinada a um Estado mais ou menos autorizado a manter tais relações baseadas na autoridade e no carisma. Isso seria um processo de inclusão controlada das massas no processo político. Assim, esse é um processo chamado de cooptação, que alguns autores na época marxistas, como Francisco Verfort, por exemplo, afirmaram ter sido aceito pela classe trabalhadora recém-urbanizada, dada o que Verfort aponta como a ausência de uma consciência de classe previamente desenvolvida. Ou seja, na impossibilidade prática da emancipação da classe trabalhadora naquela conjuntura, as relações, os pactos, os acordos foram vistos como ganhos parciais, como reformas em meio a um contexto
profundamente complexo. Vale lembrar que aqui a gente está na década de 20, de 30 e de 40 do século XX, na qual o mundo está imerso em uma profunda crise econômica, em que o mundo está vendo a ascensão dos fascismos e, por último, a Revolução Russa começa a se mostrar como uma possibilidade prática real e não mais um impulso revolucionário. Ou seja, é um mundo que está balançando muito. E apesar de vários esforços, Ottaviani, Francisco Verfort, são alguns desses autores, dentre tantos outros, em estabelecer uma lógica comum, uma linhagem ideológica para o populismo, jamais foi possível desenhar de forma minuciosa uma coesão ou uma coerência. Dada a ideia de que nós temos nesse populismo, nesses movimentos carismáticos, uma capacidade de elasticidade, de adaptação política ao clima predominante, em que o movimento, o balanço, o swing dentro de um espectro ideológico, seja da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, aconteceu em várias vezes. Então, aqui no Brasil, sem dúvida alguma, a gente vai olhar bibliografias, narrativas constituídas sobre, por exemplo, o governo Vargas, em que, em alguns momentos, parecia que Vargas estava acenando para os movimentos populares com a construção, por exemplo, de uma das suas mais notáveis obras, que foi a consolidação das leis trabalhistas. Por outro, a CLT, né? Afinada CLT. Por outro lado, a gente vai observar muitos movimentos de natureza autoritária, até no espectro da direita. Em alguns momentos, por exemplo, como a Constituição polaca da década de 30, do Estado Novo, que era extremamente centralizadora e dotava o Estado de poderes capazes de criar um amplo Estado panóptico de ditadura efetiva. Então, se esses movimentos nas décadas de 30 e 40 tinham aparentes conotações fascistas e se baseavam em políticas autoritárias, e a gente pode dizer que, sem dúvida alguma, apesar desse traço de aliança, os primeiros populismos das décadas de 20, 30 e 40, sem dúvida, tinham um espectro muito mais conservador do que de transformação da sociedade, é possível interpretar que, na década de 50, o populismo se adaptou ao que seria a tal maturidade da classe trabalhadora de mobilização que nos anos anteriores, para muitos dos autores, nós não tínhamos. Tal foi o caso, por exemplo, de um populismo mudando de face. Vejamos só. Se aqui a gente está falando dos pais fundadores, dos primeiros populismos, uma segunda geração de populismos, e um caso absolutamente emblemático é o de João Goulart, em que nós poderíamos identificar como um populismo retórico, voltado para os despossuídos, Nós poderíamos dar um outro bom exemplo de um populismo reformista na década de 60, na Bolívia, com o governo de René Barrientos, que era um militar que tentou trazer à tona uma espécie de populismo de esquerda, tentando pegar esse gancho, esse hook. Então, esse populismo da década de 50 acabou tendo uma agenda muito mais próxima desse reformismo, com pautas como reforma agrária, como questão do salário mínimo, muito mais próximos do que os primeiros, da primeira geração. Então, a segunda geração dos populismos, nós poderíamos caracterizar como uma geração bastante reformista. O fato do Goulart ter sido deposto pelos militares acabou mostrando para muitos outros líderes da época que o populismo não era mais uma solução, era até mesmo um perigo. Não é à toa que, na década de 50, nós começamos a observar uma leve propensão ao ocaso dos populismos, que, consequentemente, na virada dos 60 para os 70, e isso coincide muito com as ditaduras civil-militares na América, com a Operação Condor, os populismos passaram a ser vistos como demagógicos. Quer dizer, na medida em que eles se aproximaram de um espectro de mobilização ampliado da classe trabalhadora, as forças conservadoras reagiram firmemente na direção de impor a repressão e a supressão desses líderes e desses movimentos populistas reformistas da segunda geração.
Se o populismo de esquerda, portanto, seria reformista e nacionalista, ele mesmo assim nunca morreu durante as ditaduras militares. O retorno rápido, por exemplo, de Leonel Brizola à política nos anos 80 é um excelente exemplo sobre como a liderança e a autoridade baseada no carisma ocupavam um papel muito expressivo em propostas de sociedade, de Estado, baseadas numa aliança multiclasses, trabalhistas. E é interessante notar que, após esse pequeno momento de revival do populismo, uma terceira geração populista, pós-Operação Condor, pós-ditaduras civil-militares nas Américas, surge como um populismo neoliberal, paradoxalmente adaptado aos ajustes fiscais econômicos prevalecentes do início da década de 90, bastante comuns, inclusive, abrindo mão das reformas nacionalistas e mantendo a necessidade de políticas de liderança carismática, de apoio de massa, de preocupação direta com as pessoas comuns, mas mantendo uma agenda liberal, talvez o caso mais notório. Nesse sentido, de transição não, vamos lá, de cavalo de pau, do ponto de vista ideológico, na liderança populista, tenha sido de um sujeito que reúne. Vamos imaginar aqui numa brincadeira histórica que o Brasil conseguiu ter, ao mesmo tempo, na mesma personalidade histórica, Getúlio Vargas e Fernando Collor. Se isso tivesse acontecido no Brasil, se Vargas tivesse voltado 40 anos depois, propondo desestatização, propondo o fim da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, da Petrobras, isso aconteceu na Bolívia com esse sujeito aqui, um dos maiores referenciais do populismo, dessa aliança multiclasse na Bolívia, na América do Sul, que se chama Víctor Paz Extensoro. O Paz Extensoro se tornou presidente da Bolívia em 52, através de um golpe que colocou no poder esse movimento que por ele havia sido criado, o MNR, o Movimento Nacionalista Revolucionário, e Paz Extensoro encontrou, junto com o colapso, que a gente já falou da segunda geração dos populismos, o colapso dos populismos reformistas, e Paz Extensoro era, sem dúvida alguma, um baita reformista, muito parecido em alguns vieses com João Goulart. Quando Paz Extensoro entra no seu primeiro governo em colapso e impõe-se uma sucessão de ditaduras apoiadas pela Operação Condor na Bolívia, ele retorna na década de 80 como um presidente, e mais especificamente em 1985, o Paz Extensoro volta ao poder como uma personalidade liberal, propondo desestatização, a desindexação do papel dos sindicatos, e Paz Extensoro literalmente rasga tudo o que escreveu, tudo o que foi, e se torna o pai político do que seria um dos maiores processos, uma das maiores tentativas de liberalização na Bolívia, esse país que tem uma história super interessante para a gente olhar as transições, os fenômenos políticos na América do Sul. Ele é o tutor, o mentor político de um outro sujeito chamado Gonzalo Sánchez de Lozada. O Gonzalo Sánchez de Lozada, vamos ver o rostinho do Goni, ou do Gonzalo Sánchez, né? Que fotos pouco simpáticas. Por quê? Porque Gonzalo Sánchez de Lozada foi um presidente que ele assumiu em 2001, ele assumiu um pouco antes, e em 2001 ele começou a sofrer algumas contestações em favor de uma iniciativa, a iniciativa apoiada pelo governo norte-americano, de venda para os americanos do gás natural, que era uma riqueza hidrocarburífera da Bolívia naquele momento, né? Só que o Sánchez de Lozada, a Bolívia não tem litoral. Como é que ele ia fazer para exportar esse gás? Então o Sánchez de Lozada propôs que o litoral do Chile fosse feito como uma parceria para que a exportação do gás, que era uma riqueza nacional, quase que um petróleo da década de 90 para os bolivianos, fosse exportado para as Américas, o que foi suficiente para uma enorme sublevação popular,
a chamada Guerra do Gás de 2003, que já havia sido antes antecedida pela Guerra da Água, numa jornada muito interessante, 20 anos atrás, por recursos naturais não renováveis, né? Que é um pouco do que está acontecendo hoje no resto do mundo. A Bolívia é sempre antecipada no tempo, infelizmente, muitas vezes de forma trágica, de forma conflitiva. Então, esse paradoxo neoliberal dos anos 90 acabou gerando o surgimento de novos populismos. E como a gente acabou de dar o spoiler para vocês, esses novos populismos não deram muito certo. Collor foi deposto, Menem teve uma derrocada política trágica, dramática, e nas décadas de 90 e 2000, paradoxalmente, dentro de um paradoxo, ressurgem os populismos reformistas, numa quarta geração, chamada de Onda Rosa. Um grande ícone dessa quarta geração, dessa Onda Rosa, sem dúvida alguma, na década de 90, foi o presidente da Venezuela, Hugo Chávez Frías, que foi um presidente famoso por ser um líder revolucionário. Chávez era um militar, não é? E se tornou uma referência extremamente importante para as jornadas populares na América do Sul por volta do final da década de 90, porque Chávez, se aproveitando de um momento extremamente propício, para quem nunca viu, Hugo Chávez Frías, enquanto presidente da Venezuela, tido como uma liderança absolutamente carismática, Chávez propunha um forte apelo às massas, amparando-se por políticas redistributivas extremamente significativas, e um controle estatal dos recursos energéticos. Por que o controle estatal dos recursos energéticos era tão importante? Por que isso era uma questão tão séria na década de 90? Por que isso é um assunto? Por que havia uma briga? A Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, tá, gente? Por que havia essa briga tão grande pelo preço do petróleo, pelo controle do gás, do petróleo? Por que isso importava? Isso importava porque o papel das economias da América do Sul nesse contexto estava intimamente associado, em primeiro lugar, a um preço do dólar bastante próximo. Alguns de vocês que, ou se são muito jovens ou se não são jovens, lembram-se que havia um preço do dólar, muitas vezes paritário ao do real. Vamos ver quanto que era, para vocês terem uma ideia, a cotação do dólar em 1998. Aqui para vocês, fiz uma consultinha. O dólar, vamos ver se a gente acha aqui. O dólar, por volta, olha, ele oscila em 1998. A primeira cotação dele, no dia 2 de janeiro, foi de R$ 1,11. Já imaginaram? O dólar a R$ 1? No final do ano, ele havia subido um pouquinho, para 1,20. Mas, basicamente, o dólar flutuou entre 1,11 e 1,20 naquele ano. Então, era um momento extremamente importante para se falar nos valores monetários e no aspecto financeiro implicado no papel da posse dos recursos naturais. Ter o controle, o Estado reaver, após as ondas de privatização, ou buscar reaver o controle dos recursos energéticos, era muito sério. Era um assunto extremamente importante pelos preços das commodities. A bibliografia contemporânea ela cita vários exemplos de novos governos nacionalistas de esquerda, como Chávez na Venezuela, Morales na Bolívia, Lula no Brasil, Kirchner na Argentina,
e Rafael Correa, no Equador. Uma explicação também sobre o papel, sobre a emergência, a ascensão dessas forças reformistas populistas na década de 90 e 2000 é a seguinte: após uma terceira onda de democratização, na década de 80, a institucionalização da competição eleitoral na América Latina acabou abrindo a possibilidade para que a esquerda pudesse, pouco a pouco, ocupar espaços de poder institucional. Deve ser observado aqui no Brasil, por exemplo, o papel do Partido dos Trabalhadores na década de 80 e 90 na cidade de Porto Alegre, construindo experiências que mostravam uma capacidade de responsabilidade administrativa do Partido dos Trabalhadores. Não se deve esquecer nunca de Luiz Erundina, em São Paulo, criando essa possibilidade eleitoral que, ao contrário de boa parte da história do continente, cujas quais o processo eleitoral formal acabou excluindo a esquerda, na década de 90, a esquerda acabou encontrando uma janela de oportunidade dentro dessa percepção que a esquerda não era mais uma ameaça comunista. A esquerda começa a se tornar um pouquinho mais liberal, deixa de ser tão vermelha e começa a ficar um pouco rosa, um pouquinho desbotada, e começa a criar uma base, concorrendo a cargos, tendo mandatos, tanto proporcionais quanto majoritários, e ganhando experiência em governar. Então, no final dos anos 90 e 2000, várias tentativas mal sucedidas de neoliberalismo, de cortes nos gastos sociais, de investimentos estrangeiros muitas vezes desleais, criando desemprego, inflação e desigualdade, encontraram-se com essa esquerda que já demonstrava, ao contrário de outras jornadas políticas anteriores, um portfólio, uma experiência de resultados políticos capazes de credenciá-la a governar. Então é impossível conceber o PT de 2003 no Brasil, de 2002, 2003, sem entender, por exemplo, o papel municipalista, o papel cameral desses partidos, que foram pouco a pouco se credenciando como uma força política não mais ameaçadora, e sim parte do jogo regular da economia liberal, do capitalismo, por que não dizer, né? Esse período viu um número crescente de pessoas trabalhando na informalidade, sofrendo de insegurança, e, portanto, os partidos tradicionais acabaram não conseguindo, a política ordinária, a classe política, acabou não conseguindo oferecer respostas que fossem capazes de contentar a classe trabalhadora, os populares. E um efeito disso foram vários protestos sociais em várias jornadas de ativismo do início a meados dos anos 2000. E essa plataforma da esquerda, como a gente já disse, ou do reformismo de centro-esquerda, centrado numa mudança econômica em políticas redistributivas, acabaram sendo uma alternativa atraente para setores da população em toda a região que acabaram votando nesses líderes esquerdistas. E essa onda rosa, portanto, foi uma onda política em uma percepção de virada para os governos de esquerda nas democracias latino-americanas, afastando-se do modelo econômico neoliberal, uma quinta geração populista para muitos. A análise política contemporânea no século XXI e na mídia, e, quem sabe, em boa parte da academia, referem-se a esses movimentos como uma direção a políticas econômicas ou sociais mais progressistas. É chamado de populismo pós-neoliberal. Então, se a primeira onda foi na década de 30 e 40, a segunda onda no reformismo da década de 50, a terceira onda na virada dos anos 80 para o 90, com os populismos neoliberais. Essa seria a quarta onda. A onda rosa, uma onda anti-imperialista, anti-americana, populista. Uma onda que foi seguida, como nós, agora muito próximos do tempo presente, podemos testemunhar, como uma onda azul, uma reação direta a essa maré ou essa onda rosa. Essa onda conservadora, que para muitos também é populista, é um fenômeno político de direita que surgiu em meados da década de 2010 na América Latina, como uma reação direta a essa onda rosa, uma onda azul contraposta a uma onda rosa. Mais uma geração populista, que após uma década de governos de esquerda, que viu sua influência diminuir, marcadamente na Argentina após a vitória de Macri sobre Cristina Kirchner,
No Brasil, com o impeachment da Dilma Rousseff. No Chile, com a vitória de Sebastião Pinheira, Michelle Bachelet. Com a ascensão de Jair Bolsonaro no Brasil e com a vitória do banqueiro Guilherme Lasso no Equador, e, logicamente, mundo afora, com as revoluções, as primaveras do leste europeu, a eleição de Donald Trump como epifenômeno desse populismo conservador, a nomeação de Narendra Modi na Índia, e uma série de movimentos de direita, de neonacionalismo na Europa, na Áustria, na Hungria, na Holanda, são parte desse fenômeno da onda azul que se mostrou visível nas Américas, que aconteceu aqui no continente. Aqui eu trouxe para vocês, para a gente caminhar na direção do encerramento da nossa sessão, um pouco da cronologia dessas ascensões. Na Argentina, com Macri, com Jeanine Áñez na Bolívia, com Temer e Bolsonaro no Brasil, com Pinheira no Chile, tá? Com Ivan Duque e Álvaro Uribe na Colômbia, com Pérez Molina, Morales e Dilma em El Salvador, na Guatemala, perdão, a ascensão de uma direita no Haiti, em Honduras, no Paraguai, agora com uma centro-direita bastante liberal, pouco populista, no Uruguai com Lacalle Pou. Então são vários exemplos dessa onda azul, dessas várias faces de um populismo que se mostrou um populismo diferente. Na verdade, esse é um dos conceitos mais resilientes na história das relações de poder nas Américas e que deve ter, sem dúvida alguma, uma baita centralidade para a gente falar nessas relações de poder. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente encerra a sessão agora. A gente se vê já já num próximo conteúdo. Para todo mundo, um forte abraço. Até logo. Valeu!